Este vídeo apresenta relato de suicídio e pode ser perturbador para algumas pessoas. Esses são sinais de que uma pessoa está viciada em apostas, e todos eles aparecem na história do Vinícius, que a gente vai contar agora. Mentir para esconder o envolvimento com apostas ou jogos de azar. Quando eu pensei que daí estava jogando de novo. E já tinha perdido esse dinheiro já. Não conseguir parar de jogar por vontade própria, só se o dinheiro acabar ou por outro fator externo. Ele já não tinha mais controle, entendeu? Colocar em risco ou perder relacionamentos ou emprego. Aí foi onde ele saiu do serviço. Ele falava, eu ganho R$300 por dia. Sentir angústia, impotência, culpa ou ansiedade ao jogar. Adoeceu, porque quando perdia, o dinheiro ele ficava muito mal. Ficar irritado quando tenta parar e não conseguir se afastar do jogo. Passou por mim, chutou o chão assim com o tênis, olhou para mim e falou, mãe, é isso aí, né? Fazer o quê? Voltar às apostas para reparar perdas e precisar apostar valores cada vez mais altos. Aí ele chegava até parar de jogar um tempinho e voltava porque ele queria recuperar o que perdeu. Quando a gente começou a pensar nesse vídeo, a ideia era contar as histórias usando só a inteligência artificial. Mas aí a família do Vinícius topou conversar com a gente agora, 2 anos depois da morte dele. Então a gente foi até Marília. No jornalismo, a gente não costuma falar sobre casos de suicídio, por uma questão ética mesmo. Não damos detalhes, mas esse caso de suicídio aqui em Marília, a gente vai ter que contar, porque o Vinícius se matou por causa de bet. Não as últimas, né? E ele na praia. O caso do Vinícius não é isolado. Até 6% dos apostadores podem se viciar ou ter problemas por causa do jogo. 1 em cada 3 jogadores compulsivos já pensou em tirar a própria vida. E 13% dos jogadores compulsivos já tentaram suicídio. E quando ele conheceu os jogos, era uma coisa assim muito difícil, porque a gente não sabia e era muito silencioso. A gente foi percebendo uma mudança de comportamento dele. Tudo começou quando ele começou a trabalhar lá no hotel. E lá ele ganhava menos. E daí ele já estava com 3 filhos, 2 dos filhos são autistas, né? Então isso mexeu muito assim com ele. Um hóspede de lá apresentou esses jogos pra ele. E aí eu falei, isso, mas jogo, né? Ele falou, não, mas é fácil, que não sei o que, é pouquinho, é só pra ter um dinheirinho, né? Que antes era pouco valor, era 20, era 30, já chegou momentos de 50 ali, mas assim, não era todos os dias. Quando eu percebi que ele começou a ficar viciado, foi quando a gente fazia muito churrasco em casa e ele ficava muito no celular com as pessoas lá, e ele não tinha isso de fazer isso, sabe? E ele ficava todo feliz quando ele ganhava um dinheiro bom. Ele chegava numa jogada só, ganhava 2.000, 3.000. E ele ganhava mesmo, pagava contas, saía muito com a Tainá, e eles saíam, tudo. Só o salário que ele ganhava não dava para ter o estilo de vida que ele estava tendo. Dava para o básico do básico. Então ele jogava mesmo. Esses sites de aposta, eles não vai deixar você ser mais esperto que eles. Ele deixa você achar que está sendo mais, só que na hora que você menos espera, ele pega tudo. Teve um episódio que me chamou a atenção, foi um valor maior, que era um valor para pagar a prestação do carro, e tava na minha conta, e ele pegou esse dinheiro da minha conta sem me falar. Ele, assim, adoeceu, porque quando perdia, o dinheiro ele ficava muito mal. Aí ele chegava até parar de jogar um tempinho e voltava porque ele queria recuperar o que perdeu. Quando eu pensei que não, ele estava jogando de novo. Ele começou a estudar até questão de planilha. Tipo assim, no começo, ele começou com, acho que, R$300. Ele jogava 300, ele aceitava ganhar até 300 e ele aceitava perder até 300 no dia. Aí foi onde ele saiu do serviço. Ele falava, eu ganho R$300 por dia. Mãe, mas pra que eu vou trabalhar tanto? Eu ganho 2.000 em uma semana, às vezes um dia, às vezes eu ganho 2.000 fácil. Ele saiu do serviço e ele começou a trabalhar com o dinheiro das pessoas. Por exemplo, a pessoa investia R$10.000 e ele gerava um juros de 20% no mês, a pessoa. E tudo que ele fazia depois era dele. No primeiro mês, eu acho que ele, se eu não me engano, ele fez R$35.000. Então, cresceu. Ele falou, é isso que eu vou mexer.
Assim, no total foram 90 mil de dinheiro das pessoas que ele chegou a mexer. Perdeu tudo. Em coisas de meses. Tipo assim, 2, 3 meses. E chegou um momento em casa que não tinha o que comer pros meus filhos. Tipo, de besteira, de biscoito. Só que as pessoas começaram a cobrar o dinheiro. Aí foi onde eu falei, vamos vender a casa então. Aí você paga a dívida e acaba. Aí eu acho que sobrou na época, acho que eram uns 4 mil reais. Eu falei, vamos deixar guardado, vamos tentando ir juntar um dinheiro pra dar de entrada em outra casa. Quando eu pensei que daí tava jogando de novo. E já tinha perdido esse dinheiro já. Ele já não tinha mais controle, entendeu? Dia 17, foi numa sexta, a gente foi nessa chácara para ajudar. O aniversário foi sábado e domingo, só que a gente foi para ajudar esses amigos nossos na chácara, né? E a mulher desse amigo nosso falou que a situação tava precária lá. Tem conta de jogo também. Aí chegou lá, teve um jogo do Brasil nesse dia. Ele conhecia um cara que estava lá. E esse cara, ele apostou 100 reais, ganhou 3 mil ali na frente de todo mundo. Assim, e eu vi que o Vinícius ficou muito acelerado, querendo fazer alguma coisa. Aí, no outro dia, como de costume, acordou cedo, foi trabalhar. Aí quando foi 10 horas da manhã, ele me mandou 3 mensagens no WhatsApp e apagou. Ele pegou 10 mil com esse cara. Ele não é um agiota, esse cara, mas ele mexe com dinheiro. Falou assim, tô fazendo uma nova operação, manda pra mim, que eu vou gerando juros pra você por dia. E aí ele mandou esse dinheiro, o cara mandou, ele pegou 10 mil e foi jogando mil por minuto. E ele foi perdendo. Que foi 10 horas da manhã que ele mandou as 3 mensagens e apagou. Eu acho que ele foi bem no horário, que eu olhei no aplicativo os horários. Aí eu até mandei oi e risada. Falei, você queria falar alguma coisa? Aí ele, não, nada. Falei, tá bom. Aí ele falou assim... Aí eu falei, você vai vir almoçar em casa? Aí ele falou, eu vou pra minha mãe mesmo. Passou por mim, chutou o chão assim com o tênis, olhou pra mim e falou, mãe, é isso aí, né? Fazer o quê? Aí saiu. Aí ele sentou e disse assim, pai, eu vou sair, vou rapidinho e já volto. Eu falei, mas você vai, o almoço está pronto, sua mãe já está pronta para você sair para trabalhar. Ele falou, não, eu vou sair aqui rapidinho e volto. E quando ele saiu, não voltou mais. O Brasil é campeão mundial em apostas online. A gente está em primeiro no ranking dos países que mais acessam bets no mundo. 38% dos acessos a sites de apostas online têm sua origem no Brasil. E 490 milhões de acessos mensais a sites de apostas são brasileiros. A família de Vinícius processou a empresa Bet365 pela morte dele. O pedido é de uma indenização de R$ 2.800.000 por danos morais, mais R$ 1 milhão por danos materiais. Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada, como o CVV e os CAPs. O CVV funciona 24 horas por dia pelo telefone 188, por e-mail, chat e pessoalmente.